Boa noite. Em Brasília, 8 horas, em Londres, 23 horas. Estamos entrando ao vivo na nossa sala de bate-papo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Regina de Medeiros, Regina Medeiros Vidros, que é uma artista plástica muito interessante do Brasil. Eu vou conversar com a Luciana. Deixa eu colocar a Luciana aqui na nossa sala de visitas virtual. Um momento. Nossa convidada está em Minas Gerais, no Brasil. Um momentinho. Olá, Luciana, bem-vinda. Tudo bom? Como que Tudo tá? ótimo. Maravilha. Como estamos em Minas? Muita chuva. Muita chuva? Ah, que maravilha. Vamos lá. Luciana, vamos primeiro se apresenta, né, para o nosso público, para os desavisados de plantão, que a gente tem sempre, né? Então, Você faz parte da Regina Medeiros Vidros, né, que é a sua empresa, né? Que a Regina Medeiros é a sua mãe, né? isso. E aí eu queria que você se apresentasse. Então, meu nome é Luciana, eu sou sócia e filha da Regina, né? A gente já trabalha junto há muitos anos. Antes da gente ser sócia, eu, assim, sempre trabalhei com a minha mãe, desde muito nova. E acho que é isso. Ah, Eu tá. formação é psicologia, assim, eu não formei em nada ligado às artes, Maravilha, maravilha. mas Ah, eu sim. A sua. comecei, pode falar. Continua. Continua. Assim, quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, foi por causa da parte comercial, que eu tinha muita habilidade, né? Então, Sim. comecei atendendo o cliente, fazendo venda, e depois, com o tempo, eu fui aprendendo a fazer tudo, atender a produção, né? É, até a parte de criação hoje. Hoje você cuida do chão de fábrica, né? Que é a parte importante da coisa toda. Tudo é importante, né? Não tem nada. Entendi. Uma fábrica não sobrevive sem venda, né? Então, Sim. é tudo igualmente importante. E Mas o eu tenho. artista, e o artista precisa de alguém para dar esse suporte, né? Porque nem sempre o artista tem isso. Não sei se por sua mãe é assim, né? Com certeza. No início foi uma grande parceria, assim, que eu cuidava muito da parte comercial, né, do atendimento ao cliente, e ela ficava muito na produção. Eu me Depois eu. lembro muito de vocês duas nas feiras. Foi lá que E, eu conheci vocês, de perto. A nossa amizade surgiu de lá, né? Na verdade. foi mesmo. De muitos anos de feiras. Eu cobrindo feira, eu lembro de você junto com ela e cuidando dessa parte toda. Tem meu. É uma, Muito importante mencionar meu pai. Nós somos três sim, só. Meu são pai, três sócios. é, meu pai Maravilha, que trabalha na parte administrativa, burocrática, financeira, né? maravilha. E, É um negócio familiar. exatamente. A tua mãe, qual que é a formação acadêmica da tua mãe? Vamos lá, vamos apresentar a Regina. Regina, então.
Regina formou em Belas Artes na FAAP, Sim, licenciatura em Belas Artes. Nossa, agora me deu um branco, mas ela formou em Belas Artes na FAAP. E, sim. mãe, você tá vendo a gente aí? Escreve aí para nós. E, e ela sempre foi ceramista. Certo. A base dela começou com a cerâmica. Ela foi professora de cerâmica há muitos anos. Ela sempre teve forno. Em casa a gente cresceu com forno na área de serviço. Então, foi uma coisa assim que nós crescemos com essa atividade, né, da cerâmica. Quando a gente... Até eu estou respondendo uma pergunta lá que você fez. Sim, Em 1988, nós mudamos de São Paulo para Belo Horizonte. Não foi uma opção certo. da minha mãe, foi uma opção do trabalho do meu pai, né? Entendi, E daí surgiu, né, do ateliê da Queramos ter sido instituída em Belo Horizonte. entendi, Mas foi em razão do trabalho do meu pai, que na época ele era bancário do extinto Banespa, e nós mudamos entendi, por causa disso. entendi. E vocês hoje são um ateliê ou uma fábrica? Como é que dá ou um estúdio de design? Como é que dá para classificar vocês? Porque eu Eu olho para o produto de vocês e vejo design puro, né? Obrigada. Mas com toque arte, não um toque artesanal, mas um toque de arte mesmo. As peças da Regina, para quem não conhece, tem um prato maravilhoso aí atrás de você, né? Isso é um prato de parede É um prato de parede. que é obra da sua mãe. Ela tem essas peças gigantescas. Uma característica de vocês são essas peças muito grandes, né? Um metro e meio. Isso é dificílimo de fazer tecnicamente, né? É uma coisa que vocês conseguem fazer, pouca gente faz isso, né? É, É uma peça que sozinha já preenche todo o ambiente, não precisa de muita coisa, né? Torna-se o centro do decor de um ambiente, por assim dizer, né? é, é. Você perguntou sobre a classificação, né? Se é É, ateliê, se é fábrica ou se é estúdio. estou te perguntando isso porque sempre vejo nos teus vídeos você falando, o nosso ateliê, chama Queramos, né? Queramos Ateliê. É, Inclusive, é a por nossa que esse, por que inicial. esse nome? Esse nome minha mãe que escolheu. É um nome grego que quer dizer transformação através do fogo. A Olha que transformação bonito. do material através do fogo. E o ateliê dela tinha que ter um nome, ela escolheu esse nome, que Certo, certo. tem a logomarca do foguinho e que a gente já foi mudando ela várias vezes, né? O foguinho foi mudando e até o ano passado a gente mudou a nossa logo de novo, em Maravilha. Eu vi hoje você fazer uma publicação homenagem. sobre isso, né? Sobre a placa, É, é, a placa. A sobre a gente tem placa uma hora. original, que foi, entendi, Foi que é minha da mãe época que que. ela era ceramista ainda. Isso. Maravilha, tá. Então, E Minas, respondendo sua pergunta, eu considero um ateliê. Mas um cada um ateliê, pode considerar o que quiser. Quando for lá nos visitar, você vai ver. Você pode. Ele é um pouco de entendi. cada coisa. É um ateliê e tem uma fábrica por trás, né? Um processo fabril grande, por assim dizer, né? Eu vejo pelos vídeos que você posta, né? E pelas ações que você faz dentro da fábrica, né? Ah, são quantos fornos hoje dentro da fábrica? Nós temos quatro. 4 fornos, Quatro, elétricos, tudo elétrico. tudo elétrico, né? É parecido com forno de cerâmica? É o mesmo tipo ou não? Pode. O forno de cerâmica, eu não domino muito a cerâmica, mas eu acho que é quase a mesma coisa. A O forno de cerâmica, cerâmica tem. vai a temperaturas mais altas, né? É, O vidro não. O vidro vai
a temperaturas um pouco mais baixas. A nossa técnica, né? Porque existem outras técnicas que vão em temperaturas mais altas. Mas a nossa técnica, o fusing, a gente trabalha até 700 graus, mais ou menos. 700 graus? É, 700 bastante. e O pouco. seu forno é forrado por dentro com cerâmica, né? Ou não? Eu tenho que é forrado com cerâmica e tenho com manta Ah, refratária. entendi, entendi. É, eu conheço os de cerâmica, eu já desenhei ateliê de ceramista. Então eu conheço bem por conta disso. Tive que projetar, nunca tinha visto um forno daquele tamanho na minha vida e, enfim, né? O que que Minas agregou ao trabalho da sua mãe? Minas, na verdade, foi a inspiração de todo o trabalho em vidro, né? Que minha mãe Certo, desenvolveu. Foi tudo muita novidade para ela, né? Ela estava numa imersão de trabalhar muito, a gente já era as filhas criadas, né? Já não davam mais trabalho, então foi uma época que ela trabalhou muito, muito mesmo. E Minas Gerais, tudo que ela via, ela se inspirava. Então ela via uma bateia de batear ouro, ela falou: ah, dá para fazer um adorno em vidro desse jeito. E ela ia lá e entendi, foi desenvolvendo assim as cores, né, do nosso trabalho é muito minério de ferro, né, muito Minas, entendi. É, tudo ação. o metalizado é uma característica do trabalho de vocês, né? Esse metalizado diferente que eu não vejo em outras peças, em vidro geralmente. Isso é difícil de fazer, né? Eu não sei de qual metalizado você está falando, porque a gente faz um metalizado fosco e faz um metalizado brilhante, que é esse dessa peça que eu tenho aqui na minha casa. Esse aqui é um banho de ouro a 12%. Certo. Maravilhoso. Olha que É, lindo. pena que eu não Você. tenho uma peça de óxidos aqui para mostrar, mas uma técnica que é muito a cara da minha mãe, assim, o DNA, a assinatura Regina Medeiros, é aquele riscadinho de óxidos que Sim, faz em vários tons. A gente faz branco, faz preto, faz vermelho com degradê de amarelo. É muito, entendi. é um dos trabalhos que eu mais gosto. Vocês têm uma inspiração muito grande na natureza, né? Folhas e outros elementos naturais. Fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre o nome das peças, ah, os carros-chefes da coleção de vocês, né? A natureza, a gente brinca, eu e minha mãe, a gente conversa muito. A gente fala assim: quem não precisa ter muita criatividade, é só olhar para a natureza que a gente já tem a inspiração, né? Deus já fez tudo tão perfeito. Você olha o fundo do mar, dá vontade de fazer tudo do fundo do mar. Você olha para as flores, você quer fazer as flores. Você olha para uma folha grande, maravilhosa, você fala: nossa, isso aqui dá para fazer um centro de mesa. Então, não tem muito por onde ficar buscando muita inspiração de algo muito diferente da natureza, né? A natureza Entendi. é a nossa mestra. A gente só Entendi. vai tentar repetir, né? Tentar reproduzir. Fala um pouquinho, a gente estava conversando agora há pouco, antes, né? Sobre como é que é o processo produtivo, como é que é o processo de produção de vocês, né? Eu conheço vidro soprado, é o que eu conheço de vidro. E aí você estava me explicando como é que é o processo de vocês, como é que é a produção de vocês. Vou fazer a pergunta, né? O vidro de vocês é 100% produzido por vocês ou não? Explica pra gente. Então, eu vou explicar basicamente os primórdios, né? Então, o vidro, ele chega pronto lá para nós no ateliê. É uma chapa de vidro. Certo, Essa certo, chapa de vidro, ela pode ter várias espessuras. Nós trabalhamos de 4 milímetros a 15 milímetros. correto. Então, as chapas chegam, a gente corta. Então, nós temos um pedaço do ateliê que é uma vidraçaria.
como se fosse uma certo. vidraça. Então, a gente corta o vidro, lapida o vidro, para depois a gente pintar o vidro, que são essas pinturas, que daí é onde entra, né, essa O parte da metalizado, as cores. cadinho de óxidos. Então, previamente, o vidro vai ter um formato, né, um molde do vidro, que é o vidro Certo. plano, né? Uma chapa Depois, plana. depois ele tem esse projeto da pintura, que às vezes a gente quer imitar um olho, então a gente faz uma pintura como se fosse um quadro, só que a gente pinta um vidro, né? Então, a gente tem uma fruteira famosa que o povo ama, que chama pavão. Tá Uma não bom. saiu uma igual a outra, mas a gente sempre tem encomenda. Ah, faz a fruteira pavão, a fruteira pavão. Esse prato de bode Entendi. tem. A gente tem umas pinturas que a gente faz que atraem as pessoas, né? Que ficaram famosos. Esse de íris também é um grande sucesso. E é tudo pintado à mão. Daí vai para o forno. No Certo. forno, o vidro vai pegar o formato, o design, né? Que você chama de design. Certo. E, Isso. ao mesmo tempo, ele vai pegar a cor. A cor, Correto. a pintura que vai vitrificar, né? Que vai fundir ao vidro. Entendi. E por conta do calor, como é um processo quente, você tem algumas variações, né? Isso, Não fica isso. 100% igual, né? Então, É isso. são vários motivos, né? Que o vidro não fica sempre igual. Primeiro que é tudo artesanal, tudo manual. Então, Certo. onde tem a mão, né? Vai ficar diferente. E depois tem essa contingência assim, de ter vários produtos dentro do vidro. Então, às vezes tem uma tinta que vai fazer uma reação química com outra tinta, daí dá uma sombra diferente na outra peça. Entendi. São efeitos que a gente aceita e acha bonito, apesar da É, gente ter controle sobre esses efeitos, né? Sobre. entendi. Entendi. Então você consegue, você previamente faz uma coleção baseada numa cor e vão ter as variações, né? Você consegue replicar algo muito parecido, mas ele tem ali as diferençazinhas, tem a assinatura única, por assim dizer, da natureza. Isso. A gente diz no budismo que nada passa pelo fogo sem ser transformado, né? É exatamente isso. Né? O fogo transforma tudo. O fogo é um elemento transformador, né? De transmutação para o. Algumas pessoas acham que é para o pior, mas é para o melhor, na verdade, né? Exatamente. Pro, né? A gente já falou aqui sobre a transformação das peças. E as suas coleções? Como é que é? Você lança coleções de tempos em tempos? Ou você mantém sempre. Pelo que eu entendi, você mantém sempre os carro-chefes, né? Você estava falando sobre essas peças que são as peças mais importantes, né? Que foram criadas pela sua mãe. Que vocês mantêm, é isso? O catálogo, ele sempre a gente está acrescentando peças novas, mas a gente dificilmente exclui alguma peça. É tudo filho da gente, né? Então, e é muito difícil a gente não reproduzir, assim, todas as peças as pessoas gostam e tem saída. Então é difícil uma peça que fica ali esquecida, que a gente não faz ou para de fazer, sempre tem uma demanda. E o catálogo só vai aumentando, porque a gente sempre tem que criar uma novidade. Todo mundo gosta de novidade, todo mundo quer novidade. E o ateliê é movido por novidade, né? Todo mundo gosta Sim. de. Então, quando a gente não está lançando cor nova, a gente está lançando peça nova. Shape novo, né? Vai sempre modificando. É, como a E o gente, Brasil. como a gente Continua. trabalha com o ramo de arquitetura e decoração, né, a gente sempre está seguindo essa demanda do público, agora com o Instagram, né, com o público final. Então,
a gente recebe assim, ah, faz um violeta, ah, vai ser a cor do ano agora, você tem essa cor, eu queria um adorno nessa cor, então a gente Você consegue personalizar para o cliente. Existe essa possibilidade. existe, Para o lojista, né? Criar uma cor exclusiva, criar um tom diferente. Existe essa possibilidade. existe sim. É, porque para quem não trabalha com comércio de decoração no Brasil, não entende às vezes, porque são muitas regiões diferentes. Então, por exemplo, no Nordeste uma cor é vinga, ou no Centro-Oeste não. Então, eu acho que dá muito trabalho para o produtor, né? Para o artista, para o designer, às vezes montar uma coleção e cada estado tem sua particularidade, né? Tem muito isso no É, comércio, é né? verdade. E falando de cores, como é que você elege a tua paleta de cores, além das cores especiais que clientes pedem? Você segue essas tendências, por exemplo, da cor do ano, da Pantone, ou como é? Tudo que é desafio para nós é muito bom, né? A gente adora ser desafiado. Então, quando tem a cor do ano, a gente quer fazer uma peça da cor do ano, pelo menos uma a gente quer Para fazer, né? testar, né? Entendi, entendi. É porque Mas as cores das suas peças são muito bonitas, assim, são vivas e brilhantes, né? Os vermelhos, laranjas, é tudo muito bonito, tudo muito chamativo aos olhos, né? E aí a gente fica ali olhando e fala assim, nossa, mas essa entende de cor de verdade. É o lado artístico da tua mãe, na verdade, né? Eu é, acho, é o né? DNA da mãe impresso nas peças, verdade. É o DNA da tua mãe, que é fantástico. É como o Henrique Rodrigues com papel. Ah, conhece o Henrique, né? O Henrique com as obras dele de papel, quando ele coloca cor. Às vezes ele faz uma mistura ali, a gente olha e fala, não sei como é que vai dar. E no final das contas fica perfeito. Tem a mão para isso, né? É o dom. É o dom. E, por exemplo, na cerâmica, eu que acompanho ceramistas, às vezes na hora da pintura e na hora da queima, pinta-se a peça de uma cor e por conta do processo, do fogo e tal, ela sai com uma cor completamente diferente ou diferente do esperado. Acontece isso no processo de vocês também? Tem essas Menos, surpresas? bem menos do que na cerâmica. Bem É, menos. que interessante. Acontece porque a gente inventa muita moda, né? É um trabalho que a gente sempre quer inventar alguma coisa, mas na maioria das vezes o resultado não é como a cerâmica. Eu também acompanho trabalho de ceramistas e a gente observa que no nosso acontece menos, mas Entendi. acontece sim. A perda é menor, então. Eu não sei, eu acho que porque a cerâmica, às vezes, ela estoura dentro do forno, quebra o vidro. Sim, A gente consegue, através do conhecimento e da técnica, a fazer as curvas de temperatura e ter mais controle nesse material, né, do que na cerâmica. Acho que a cerâmica ela é mais tinosa, assim, ela é mais difícil. o vidro é mais tranquilo nesse sentido, né? Para moldar. A cerâmica tem a perda de água, né? Eu acho que esse é o problema da cerâmica. Ela é porosa, né? Ela Ela é tem. porosa, tem a perda de água, a peça dobra de volume às vezes, então acho que tem essas questões todas, né? Que eu acho que não acontece com vocês. É diferente do vidro soprado, né? Como eu te falei, eu não domino nenhuma técnica cerâmica, eu só sou observadora e admiradora. Então, o que eu domino é o vidro, eu acho o vidro mais fácil, mas talvez eu ache o vidro mais difícil, né? Não, eu estou te falando isso porque eu tenho um grande amigo ceramista que eu fiz o ateliê dele, e aí eu acompanhei essas questões de produção, e aí eu sou muito curioso. E aí eu perguntava para ele por que que isso é assim, por que que isso é assado, até para eu poder criar o ateliê, o projeto, eu tive que entender qual que era o projeto, porque a gente criou todo o projeto baseado nas cores da cerâmica.
desde da argila até a cor do fogo, né? Então a gente fez procurou Nossa, ter esse amei. cuidado. Ficou bem bonito, assim, ficou. Depois vou te mandar foto desse ateliê, ficou bem bonito, né? Bem interessante. Não foi porque eu que fiz, não, mas ficou interessante. Quais que são as tuas peças clássicas que não pode faltar na coleção? Me diz. Me fala os nomes, porque daí os nossos ouvintes acabam, os nossos telespectadores acabam indo procurar no teu site, né? Sim. Os mapas são um grande clássico, os mapas, então eu tenho desde o tamanho de 25 centímetros até 75, é o Certo? clássico nosso. E depois tem os compridos, que é o quiabo, o oricuri, as gôndolas, são todas peças que tem que ter toda a coleção. Que aba é Bem, bem interessante. Bem as interessante. os pratos de parede. É, esses pratos são divinos. As tuas peças são utilitárias e decorativas, né? Ao mesmo tempo. Olha, antigamente eu falava que as peças para vender, né? A gente fala, é utilitária. Hoje em dia eu prefiro falar que é só decorativo, porque Entendi. pessoas não têm muito senso, daí vai lá, bota água dentro da peça, bota terra, planta uma planta, depois fala, manchou a peça, agora você falou que podia fazer isso e tal. Então, como começou a faltar um pouco de senso, eu falei assim, não, é só Entendi. decorativo. Se a pessoa quiser assumir de fazer da peça uma peça utilitária, ela está assumindo os riscos disso. Eu não posso avalizar esse risco para a pessoa. Então, Entendi. eu Você falo assim, orienta, você dá uma orientação, né? eu dou orientação. Eu, aqui na minha casa, eu faço tudo e eu não estrago as minhas peças. Por quê? Eu protejo com plástico filme, eu não dou choque térmico na peça, né? O que eu oriento para as pessoas, eu faço. Só que Certo. começou as pessoas, assim, colocar água e deixar a água secar dentro da peça. Entendi. Fica uma semana com um arranjo com água. Daí a peça vai secando e vai manchando, né? Todo Sim. vidro. Então, um vidro pintado artesanalmente vai manchar mais ainda, né? Pode ter uma reação química que as pessoas Exatamente. descontrolada. Até Então, porque você trabalha com material muito delicado, né? A pintura é é muito delicada. ouro. A peça é uma joia, né? Sim, Todas as nossas tintas têm metais preciosos, todas. entendi. Então a gente tem que tratar como uma joia mesmo, A né? Não... riqueza, a riqueza de Minas, né? Exato. Traduzida nas peças de vocês. Estava falando sobre isso com o estrangeiro hoje, sobre essa riqueza mineral em Minas, sobre a importância de Minas no Brasil, né? Explicando para o estrangeiro hoje, falando sobre a cultura, que foi um estado que foi muito privilegiado por conta do ciclo do ouro, tem uma riqueza cultural muito grande por conta disso, né? Bem interessante. Minas Gerais é muito inspiradora mesmo. Você já falou aí sobre os cuidados da peça, né? Sim. Como é que você manda isso para um cliente, por exemplo? Isso é uma curiosidade que a gente acaba tendo, né? Porque você despacha para o Brasil inteiro, praticamente. Sim, a gente tem uma embalagem que é um plástico bolha reciclado, bem grosso. Certo, Essa é embalada nesse. A gente põe um papel de seda, às vezes, até para proteger. certo. Vai esse Ajuda papel, na proteção. o plástico bolha. Certo, Depois a gente vai numa caixa, a peça vai numa caixa com papel picado. Eu queria fazer um parêntese que todo o nosso papel é reutilizado. A gente maravilha. utiliza aparas de gráficas Olha, que iriam ser para o recicladas. lixo, A gente é, recicla e a gente utiliza papéis que seriam descartados também, né? De, de outros empreendimentos, né? Que tem muito papel.
a gente reutiliza esses papéis para toda a nossa embalagem. Então, a gente preza muito. Você estava me perguntando da energia elétrica, a gente tem uma usina fotovoltaica que Isso é bem interessante. a gente gera a nossa própria energia. 100% hoje? Não é 100%, infelizmente não é, porque o nosso telhado não é grande o suficiente para caber mais. Entendi. Mas Mas hoje é o quê? 60%, 80%? Quantos por cento da energia que você consegue produzir hoje? Isso é eu muito acho, interessante. eu acho que é uns 70%. Olha que maravilha. É. Muito bom. Porque hoje em dia a gente tem essa preocupação com a produção correta, né? Não vou falar de ecologicamente correta, não, porque isso é só para vender. Mas a produção correta, porque se cada um fizer um pouquinho, melhora para todo mundo, né? Então eu acho que é uma preocupação legítima, né? E todos os meus entrevistados eu procuro perguntar sobre isso. O que cada um faz, por exemplo, o Thales estava, que é um cenógrafo de Natal, estava me falando como ele embala as guirlandas dele, com essa preocupação também de material reciclado, de ter uma papelaria que não seja laminada, porque esse papel pode ser reciclado futuramente. Isso é importante. Eu queria que você falasse, então, como é que é a questão da água na tua produção, né? Então, Porque a energia você falou que vocês produzem hoje, porque os fornos são elétricos, então tem essa questão de economia de energia, né? Produção e economia, né? Para a tua produção. E a água? Como é que é a questão da água no teu processo? a água, a gente utiliza a água na lapidação, né? Certo? Então, assim, uma parte importante do ateliê usa água. E a gente usa água para lavar as peças. Então, nessas duas situações, na lapidação, a gente tem uma bomba a gente sempre está reutilizando a mesma água. Tá. Tem um decanter, né, que vai decantando a poeira do vidro, né, o pó do vidro que vai na água, ele vai decantando e a água volta. Tem uma bomba que faz uma bomba elétrica, né, que faz a água voltar. Então a gente devolve a água limpa para, né, para a natureza? Entendi. Para a natureza é importante. Vidro, E para as peças que a gente lava as peças, também a gente. Primeiro a gente limpa para não ir para o esgoto, né? O gesso, o separador que a gente usa das formas. E depois essa peça é lavada e tem um decanter também para esses resíduos não voltarem para a natureza. Para não poluírem. Depois a gente tira aquilo e vai dar um descarte correto para. A gente, inclusive, paga uma empresa para fazer o descarte correto de tudo que a gente usa. Até o rolinho. Bacana isso. O pincel que a gente não usa mais, a gente não joga no lixo. Que legal, bacana. Vai para um descarte assim, correto, né? Vamos dizer assim. E a tua quebra de produção, por exemplo? A cerâmica, por exemplo, a cerâmica industrial de vaso sanitário, por exemplo, tem 30% de perda, né? E eles têm um problema sério hoje em dia que eles não têm como descartar aquilo. É um problema sério hoje na indústria. E na tua indústria, como é que é isso tratado? Eu estou perguntando, mas eu já sei a resposta, porque eu já acompanhei o teu malabarismo para fazer isso. Mas eu queria que você falasse para o nosso público. Olha, acontece muito pouco, assim, não chega a nem 3% a quebra. Mas a gente. Até a quebra é um exercício de criatividade para nós. A gente já teve peças, eu até estava vendo que a Marinete, nossa funcionária, estava nos assistindo aqui agora. Tinha uma peça que a gente fazia que a Mari colava
todos os caquinhos de peça e chamava Fruteira. Era uma releitura de uma fruteira que minha mãe ganhou até um prêmio com ela, de uma fruteira azul de caco de garrafa. A gente fez essa fruteira colada em cima de outro vidro. Então, a gente reutilizava Bacana. nosso próprio refúgio. As A gente, aparas de produção. a gente sempre está tentando fazer uma novidade, uma coisa com o nosso. Que é muito lindo, os nossos cacos são muito lindos. Então, a gente sempre quer fazer alguma coisa com eles, a gente não quer perder, né? É, criatividade, né? Artista É, bate o olho em que ninguém imagina e cria, né? E traz beleza. É a ver- função do artista e do designer, né? Você usa vidro reciclado no teu trabalho ou não? Como é que é isso? o vidro, ele é uma matéria-prima 100% reciclável. Por Reciclável. as aparas do nosso corte, né, que o vidro é cortado, ela é destinada a um lugar que vende para Santa Marina poder fazer vidro de novo. Ah, bacana. Então, teoricamente, o nosso vidro é feito, né, a nossa matéria-prima, ela é feita de uma matéria-prima reutilizada, assim. Eu não sei, teria que saber lá com a Sebrae, a Santa Marina, essas grandes indústrias de vidro, a porcentagem de vidro reciclado que elas usam, mas com certeza a matéria vai sendo reutilizada, sim. Vai sendo transmutada, né? Sim. Entendi. A gente já falou de embalagem e eu acho que a gente finaliza por aqui. Eu te agradeço muito a Eu que agradeço. disponibilidade, o tempo. Foi um prazer rever você, que tem muitos anos que eu não te vejo pessoalmente. Acho Tem que mais sim. de 10 anos, não é? Que a gente não se É, vê pessoalmente. eu acho que a última vez que nós nos encontramos foi lá na Bienal, né? No pavilhão da Bienal, quando a gente. Foi, isso tem mais de 10 anos. É, Olha, desde aquela época. pois É, é, foi onde eu fiz o maior público do meu site, foi nas feiras, né? Onde eu foi. conheci os Você maiores, os começou, melhores. né? Oi? Você foi um dos. Eu comecei. Era muito novo, né? Quando você explicava pra gente do Sim, site. eu conquistei pessoas ali no olho a olho, mão a mão. Foi. No O meu tete a público, tete. o meu público surgiu disso, na verdade, né? E os designers, os artistas sempre foram muito generosos comigo. Você, sua mãe, sempre me receberam muito bem, me acolheram muito bem, sempre permitiram que eu fotografasse e publicasse as peças de vocês. Então, eu tenho um carinho muito grande pela família Medeiros. Muito obrigada. Podemos falar assim? Sim, Querida, sim. muito obrigado. Eu que agradeço. Novidades, lançamento de coleção, manda para eu publicar, tá bom? A gente está um pouco distante, mas a parte editorial do site está voltando. Então, a gente vai começar a dar manutenção nisso, publicar bastante coisa, e vai ser um prazer ter você aqui, E, sempre, e tá o bom? Instagram vai nos unindo, né? O Instagram vai nos unindo, nos reunindo, né? Isso, Nessa grande sala virtual. Um exatamente. beijo para sua mãe, tá Eu dou bom? sim, pode Beijo deixar. para ela, muita saudade dela, tá bom? Tá? Beijo, boa noite, e a gente encerra por aqui. Obrigado. Beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Beijo.